sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Fala ZL. Estou aqui com o Roger, muito prazer novamente em tê-lo aqui comigo no nosso podcast. Senhor Roger, Phil de Mac aqui, meu eterno papagaio de pirata, ele não gosta que eu o chame assim, ele já está até falando que a Associação dos Papagaios daqui a pouco vai entrar em contato com a gente, ou até mesmo dos piratas, mas não tem problema, tem... Você se incomoda? Não. Eu vou arranjar um apelido para você também. Mais um programa para vocês e hoje a gente vai falar de uma instituição que faz um trabalho incrível, não é mesmo, Roger? Espetacular. Ela é centenária. Eu estou aqui com um livro maravilhoso que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. 100 anos de Lar Sírio. Fica aqui no Tatuapé. E para contar um pouco mais dessa história que é sensacional, nós convidamos e ela prontamente atendeu. Nós vamos conversar com a Elaine Bueno, que é a superintendente do Lar Sírio, e vai contar um pouquinho dessa trajetória aqui pra gente, Roger. E hoje eu vou ser muito educada, muito fina, porque no último podcast você andou reclamando um pouquinho, mas eu vou lhe dar a palavra para abrir esse podcast com a nossa convidada. Faça as honras da casa, Roger Fildmack, assim ele não reclama. Agradeço, nobre colega Vanessa. Muito obrigada. Pela oportunidade da palavra hoje, De deixar nada. eu falar um pouquinho desse podcast, né? Bom, sobre o Lar Sírio. Eu conheço há anos o Lar Sírio. É um lugar assim que a gente escuta só histórias boas, mas só no ano passado eu tive a oportunidade de entrar no Lar Sírio e entender um pouco a amplitude disso tudo. Eu nunca entrei no Lar Sírio. Nossa, olha, eu morro. Você tem que falar com a pessoa certa. E olha, eu vou falar, Elaine, o que eu já fiz de matéria do Lar Sírio e nunca fui até o Lar Sírio, aquela estrutura, enfim. Desculpa o parênteses. Obrigado. Agora minha vez De de nada, novo. agora é sua vez de novo. Não, minha vez nada. Agora é a vez que merece. Dela, nossa convidada. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada, Roger. Obrigada. Se apresente aí. Bom, já fui apresentada, né, como Elaine Bueno. Hoje estou superintendente no Lar Sírio, já há 6 anos. E para quem não conheceu, Vanessa, ainda presencialmente, acho que este é um convite, né, Roger, que a gente faz a toda a sociedade, prioritariamente aqueles que moram aqui no território, no Tatuapé, no entorno. Então fica aí o convite para todos vocês. Quem não conheceu o Lar Sírio, vocês são nossos convidados, é uma honra recebê-los e a gente quer exatamente isso. Por isso que o Lar Sírio se chama, né, é conhecido como uma organização da sociedade civil, porque a sociedade é que compõe este espaço. Então o convite é esse, é bem-vindo ao lar, hashtag bem-vindo ao lar, Lar Sírio de portas abertas, porque quando a gente entra lá, né, assim, há uma sensação, e todos verbalizam, de surpresa, porque não acreditam que atrás daqueles portões existe uma cidade. Sim, falou bem, cidade. Verdade. E nós temos uma amiga, a Maísa Infante, que ela nos presenteou, acho que foi na revista do Tatuapé, com uma matéria sobre o Lar Sírio. E ela ficou encantadíssima com o que ela viu, com a estrutura, enfim. Então, é muito isso do que você falou, a surpresa das pessoas ao adentrarem aqueles portões que a gente tem do outro lado. Nós ficamos muito tempo ali internamente debatendo, né? Que verbo é esse, que ação é essa? Que faz com que as pessoas exclamassem: uau, eu nunca tinha entrado aqui. Esse uau, né? Parece muito óbvio, mas nós ficamos muito tempo debatendo que sentimento e que ação era essa que o lar causava na presença das pessoas ali. E é realmente o surpreender, né? Acho que é isso que o espaço faz pela grandiosidade em diversos aspectos, né? Na beleza da estrutura física, são 25 mil metros, é um quarteirão inteiro, né, no Tatuapé. Pega então a Serra de Bragança, Apucarana, Cantagalo e Itapura.
todo este espaço é o espaço do Lar Sírio. Nesses 25 mil metros, nós utilizamos com as crianças do trabalho social 15 mil metros e 10 mil metros são imóveis que nós alugamos para manter o projeto. Então, se você pegar ali da drogaria da esquina, né, todos aqueles imóveis da Itapura e mais o Delboni, são imóveis alugados para manter a instituição. Então, Então o quarteirão todo é de vocês É mesmo. o quarteirão todo. A gente vê o Delboni ali, o Delboni... Não sabia Sim. disso. Legal. Olha, que informação interessante. Então, acho que essa foi uma das grandes sacadas, né? Nós temos uma diretoria muito participativa, são homens e mulheres com visão, realmente são visionários, desde a fundação. E um dos grandes feitos que eles tiveram ali foi justamente separar parte da propriedade para que ela mesma pudesse gerar rendimentos, né, Para manter o propósito. para manter parte. Do propósito. Parte. Nossa, né? É tudo no realmente, eu imagino. Olha, eu nunca imaginei que todo aquele quarteirão literalmente faz parte do lar. Agora, me diz uma coisa aqui, ó, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse livro é incrível. Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Tem aqui o início, deixa eu ver a câmera aqui no meio. E aí, eu vou pegando aqui essa primeira ilustração aqui dessas crianças, o orfanato sírio. Sim. E aí a gente fala aqui na Síria e no Líbano, a identidade, a vida das pessoas. Nananana. Quer dizer, essa história do Lar Sírio começou lá e veio para cá? Explica um pouquinho. Vou explicar para vocês, então, porque são realmente 100 anos, né? E 100 anos não são 100 dias. É muita história. Então, a gente vai fazer assim, uma pincelada bastante resumida e rápida para poder contextualizar. Um pouco antes da data da fundação, alguns imigrantes sírios vieram deste país que estava numa situação de guerra naquela ocasião, não que tenha mudado muito, né? Porque é uma região que realmente acaba trazendo aí bastantes, aprendi que existe o plural da palavra bastantes conflitos, e na ocasião estavam, né, realmente numa situação de guerra, e vieram para a América. Eu costumo dizer que, fugindo realmente da guerra, né? Refugiados da guerra. Eu falo que alguns, vindo para a América, foram parar lá nos Estados Unidos, outros foram parar na Argentina, em outros países da colonização espanhola, e os que tiveram maior sorte caíram aqui no Brasil, né? Sim. Você sabe que meu pai é refugiado, né? Meu pai é egípcio e ele veio para o Brasil também. E ele é mais brasileiro do que qualquer outro. Tem um amor enorme por esse país. Então, e acho que isso, Roger, é um pouco do que acontece com toda pessoa, né, nessa situação de refúgio, porque o Brasil é muito acolhedor. Sim. E realmente uma terra de oportunidades, ainda mais naquela época, né? Mais naquela época. Então, chegado aqui, estas pessoas refizeram suas vidas, construíram, né, novamente reconstruíram as suas famílias, né, que aos poucos foram sendo trazidas para poder, uma vez que eles já estavam estabilizados, começaram novos trabalhos. Eles eram os chamados mascates, né? Eles vendiam armarinhos. E falam de armarinhos porque realmente eles colocavam linhas e todos aqueles artefatos dentro de um armário e saíam com aquele armário portátil, né, de fazenda em fazenda, de chácara em chácara, abriam aquela mala que parecia um armário, então era um armarinho, e ali eles faziam as suas vendas e foram, como a gente pode colocar assim, se estabilizando e, entre aspas, enricando, né? Porque eram trabalhadores realmente muito... trabalhadores e vendedores natos. Né? E vendedores natos e com uma visão de negócio realmente, né? E assim, trabalhadores muito persistentes, aqueles que têm um foco e vão atrás daquilo até dar certo.
né? E era uma outra época também, uma época em que se haviam mais oportunidades. Uma vez estabilizados, então, eles tiveram a necessidade, né, do íntimo do coração e da alma de retribuir a esta pátria o bem com o qual eles foram acolhidos e começaram a desenvolver e implantar diversas instituições de benemerência, dentre as quais o Lar Sírio. O Lar Sírio começou com 5 órfãos. Eram órfãos sírios, mas depois foi aberto para os não sírios, né? E foi cada vez assim se complementando mais. Na ocasião, então, chamava-se Orfanato Sírio, porque acolhia os órfãos. Com o tempo, deixou de ser orfanato, passou a ser um abrigo, onde crianças institucionalizadas, para que não estivessem na rua ou estivessem protegidas, né, da negligência de familiares, passaram a morar na instituição. Essas crianças abrigadas ficaram ali, a última que saiu do Lar Sírio foi em 2015, então nós estamos falando de algo muito recente, né? O último abrigado. 2015. E por um tempo, mais ou menos ali de 2008 para frente, nós já começamos a atuar numa outra modalidade que é não de crianças que moram, mas de crianças que vêm à instituição após o horário da escola ou anterior ao horário da escola, né? Então a gente complementa o período escolar para que essa mãe possa ter onde a criança fique com segurança enquanto trabalha. Muito bom. Tá? Deixa eu fazer um parênteses só, que surgiu uma dúvida nisso que você me falou. Quando eu fui lá, eu vi uns casarões antigos, né? Esse daqui faz parte? Faz. Olha, vou mostrar aqui para ele. E aí, eu não sei se eu ouvi a história ou algo do tipo. Opa. Deixa olha, eu ver gente, coisa mais linda. Ops. Aí. Olha isso, gente. Eu ouvi a história que, por exemplo, as famílias sírias mesmo que adotavam, não, né? Acolhiam, né? Essas crianças. É isso mesmo? Ou ali já era instituição? Já era instituição. Tá. Hoje lá dentro são 18 prédios ao todo. Né? 18? São 18 prédios. É enorme. Tem uma igreja lá, depois não vou dar spoiler. É uma igreja católica ortodoxa. E ela é toda no arquitetura, na né? mesma arquitetura. Será que nós temos foto dela aqui? Vergueiro. Isso. Mas... Então, todas essas casas foram sendo construídas, né? Então, nós temos lá a casa de 1930, 1936, 37, 40, 43. Elas, conforme foi surgindo a necessidade, eles iam construindo, sempre com a doação de dos sírios, né? Dessa grande família que eu falo que são os sírios. Então, vocês indo hoje lá, vocês veem que na frente de cada pavilhão, de cada casa, a gente tem um busto do doador. Isso, que leva o nome deste doador, que ele quem ajudou a construir este casarão. Né? Então, fica ali uma referência para a posteridade, de forma que isso fique realmente como um legado, né? Também para os descendentes que hoje estão na diretoria, e que vão levando o trabalho à frente e continuam doando, né? Então, além dos aluguéis, a gente tem as doações de pessoas físicas e as doações desta diretoria, tanto em trabalho voluntário quanto com recursos financeiros, que é bem importante para a manutenção do trabalho. Porque eu imagino a dedicação os gastos são enormes, né? Vanessa, são... gastos não, os investimentos para manter tudo isso. São 1.000 vagas ocupadas hoje, né? Entre crianças de 4 a 14 anos, num programa que a gente fala que é para criança, e de 15 a 18 para adolescentes e suas famílias. E é nesse programa de 15 a 18 a gente faz a profissionalização. Então, por exemplo, neste quarteirão está ali presente o SENAC, o SEBRAE, que fazem parte do complexo de profissionalização dos nossos jovens. Tem parceria com a prefeitura? A prefeitura, ela nos auxilia, sim, num percentual que a gente tem um repasse financeiro por um termo chamado termo de parceria, inclusive, que é Centro da Criança e do Adolescente, CCA,
Tá. que equivale hoje a mais ou menos 5% das nossas despesas. 5%. Mas a gente não pode deixar de citar que, pelo fato de ser uma instituição de assistência social com toda a documentação regularizada, né? Então, certificados municipais, estaduais, federais, nós temos o direito à concessão de isenção de alguns tributos, como, por exemplo, IPTU. Né? Então, você imagina o que seria o IPTU Dessa área. dessa Sim. área no centro ali do Tatuapé. É um dos lugares mais valorizados aqui do bairro. Sim, também. então esta isenção para nós é muito importante, porque provavelmente se nós tivéssemos Sim, esse inviável. tributo seria um projeto inviável. Então há uma contribuição, né, de Sim. isenção que é direito, tá? Sim, Mas sim. ela existe. Poderia ser mais até, porque não, né? Deveria ser mais, né? né? Mas eu acho muito bacana também essa questão de não ficar dependente só do Estado, né? Não. Porque você tem essa liberdade, né? E essa segurança, segurança entre aspas, né? De andar com as próprias pernas e não depender de uma instabilidade política, às vezes, Sim. né? Depois da pandemia a gente viu que segurança não existe, né, Rogério? Então, por exemplo, a instituição que compunha com muitas fontes de recursos este valor para manter os projetos sociais ativos, mas tendo como um valor prioritário a renda de aluguéis, na pandemia falou, opa, cadê a segurança? Né? Porque foi uma época em que todos os inquilinos precisaram negociar estes custos. E muitos até deixaram de pagar, e aí você faz o que numa circunstância como essa, que apesar de as crianças estarem em casa, também privados por conta da epidemia, havia um corpo de trabalhadores, havia uma despesa fixa que com criança ou sem criança ela é real. São muitas coisas envolvidas. Muitas coisas envolvidas, e a gente percebeu a importância de diversificar cada vez mais essas fontes de recursos. Porque aquilo que parecia estável não é tão seguro assim, né? Depende muito de circunstâncias. Verdade. Agora, esse prédio que nós mostramos e que a Elaine mencionou, é de 1935. 35. E aqui, me perdoe se eu pronunciar errado, tem aqui, Bicara Issa... Ai, travou. É Bichara. Bichara. Mas tá todo mundo... Bichara. É isso tudo para falar da questão do pavilhão. Tá todo mundo perdoado se pronunciar errado, viu? Não, porque você havia mencionado, porque aqui nós falamos, tem o busto, as pessoas à frente, o prédio, eu achei muito legal. Esse prédio que você mostrou é o Assad Abdallah. Vou mostrar novamente aqui para vocês, só para... Na câmera nossa aqui não fica melhor, Rafa? Rafa é nosso editor aqui. Ops. Levanta um pouquinho, isso. Que legal. O busto que ela mencionou. Olha que bacana, gente. No site de vocês tem bastante foto? No site tem bastante foto, né? Qual que é o site de vocês? Quer passar? É larcirio.org.br. Simples assim. Simples assim. Eu queria fazer uma pergunta. Como que as pessoas, como que as famílias chegam até o Larcírio? As mães vão até o Larcírio, fazem inscrição, ou é via prefeitura, não é? Como que funciona isso? Quais são os caminhos? A começar, né, uma instituição de 100 anos, é lógico que o boca a boca, de uma certa forma, faz a sua vez. Sim. Por si só. Mas assim, a prefeitura, nós temos, né, nesse termo de parceria com a Secretaria de Assistência Social da Moca, que é a nossa regional, com tanto o serviço de referência, né, que a gente chama Centro de Referência da Assistência Social, que é o CRAS, como o CREAS, que é o serviço especial, né, eles fazem encaminhamentos de algumas famílias que eles recebem lá, que estão em busca de um espaço como o nosso. Então, a gente recebe as indicações, a gente também tem um trabalho em rede com a DREPENHA, né, que é a Diretoria Regional de Ensino. Sim. Então, nós atendemos no contraturno estas crianças das escolas da prefeitura. Então, as pessoas ali já conhecem, a gente mantém uma relação com os diretores dessas escolas, sempre que
eles percebem uma necessidade, eles vão encaminhando. E a gente também faz a busca ativa, que a gente chama, que é ir às comunidades, né? mesmo? Sim. Puta, que legal E isso. fazer ali uma divulgação, né, para que outras e novas famílias conheçam e venham visitar. Então, há um trabalho assim Muito multidimensional nesta busca de trazer cada vez mais crianças. Nós temos vagas abertas ainda, e a gente busca cada vez que a gente inclui uma criança, essa mãe então faz a inscrição, a gente faz uma avaliação de perfil, não só o socioeconômico, mas de vulnerabilidade social, em que o socioeconômico é talvez o principal fator, mas não é só ele que é avaliado, né? Todo esse contexto de vida desta família. Se há ali algumas questões de violência doméstica, olha, os critérios são muitos, né, dentro da assistência social para definir a vulnerabilidade. Sim. Se é uma família monoparental feminina, se há um pai e uma mãe desempregados, enfim, se há alcoolismo na família, né? Então, esses multifatores determinam o grau, vamos dizer, de vulnerabilidade dessa criança. E quando você mencionou que começou-se esse trabalho, né, aqui no Brasil, esses trabalhos eles se concentraram no Tatuapé ou na cidade de São Paulo, que foi até uma curiosidade minha. E se, por exemplo, o Lar Sírio hoje, né, do que se fez lá atrás, se tem quais as vertentes ativas, e se o Lar Sírio atende toda a Zona Leste, ou, por exemplo, só aqui a região do Tatuapé, ou de repente toda a cidade de São Paulo, enfim, até uma curiosidade minha aqui. As benemerências, elas se espalharam, acho que por todo o Brasil, na verdade, mas em São Paulo eu posso citar de imediato 4, que acho que são bem conhecidas, né? Que é o HCOR, na área de saúde, Olha só, Roger. o Hospital Sírio-Libanês, também na área da saúde, a Mão Branca, que é no cuidado com idosos, né? Então, eles estão espalhados aí por São Mas isso Paulo. fica tudo embaixo de um guarda-chuva Desse ou grupo são que veio? vários grupos? São vários grupos, São vários grupos, tá. mas são todos primos. Sim, sim, primo. Todos, né? Então, assim, o diretor de uma instituição é filho da presidente da outra instituição. Por isso que eu falo Sim. que eles são de E às vezes nem é verdade. de sangue, mas é primo. Mas é de sangue, viu? Mas é de sangue. Faz um parênteses da cidade que você estava me falando nos Porque, bastidores. de alguma forma, todos vieram nesta situação Entendi. depois de uma única cidade, Ah, né? Que é Homs. Então, entendi. o Clube Homs, todos esses os clubes, né? Enfim. Sim. E, então, há mesmo um entrelaçamento de sangue entre eles, né? O avô de um, que é irmão do avô do outro, e aí vai gerando todas essas gerações. Né? Muito bom. Agora, em especial aqui no Tatuapé, então, ficou o Lar Sírio, era uma chácara ali, Na época das inicialmente. chácaras. A irmã, que na época que cuidava, que era de origem ortodoxa, então aqui não tinha esse comércio que nós temos hoje, a facilidade que nós temos hoje. Então ela buscava lá na cidade, né? Falava carrete, ela ia buscar os alimentos das crianças. Entendi. E ia com braço forte, né? Aquela mulher de braço forte, e batia na casa de um, na casa de outro, pedindo as doações, e assim ela conseguiu manter por longo tempo esta sustentabilidade financeira, né? Ou às vezes econômica, não em dinheiro, mas em produtos, para que o trabalho tivesse continuidade. Aqui na época era periferia. Hoje não mais. Hoje nós já estamos no centro e a periferia foi lá para o extremo leste. Então, prioritariamente, a gente atende as crianças do extremo leste e não as do entorno. Apesar de termos algumas comunidades aqui, que sim, as crianças fazem parte conosco ali, mas a grande maioria vem de São Mateus, né, Itaquera, e vai. Já recebemos crianças, inclusive, de Poá, né? Tá de outro município. Sim. Então, quanto mais extremo, né, mais vulnerável. Sim. E aí, então, é realmente o nosso público. Muito bom. Até assim, para contextualizar aqui, ó, 1937,
Você está falando da igreja, vamos lá, lá vamos nós novamente. Olha aqui, aqui, ó. Tá vendo? Fala um pouquinho dessa arquitetura aqui pra gente. Bom, esta igreja é de 1937, Igreja São Jorge. São Jorge é o padroeiro dos sírios, né? Olha, Por que um período, interessante. inclusive, na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, o orfanato sírio precisou chamar-se de outra denominação, porque a palavra sírio na guerra era muito complicada, né? Aqui também. Sim. Então, ele passou a chamar-se Orfanato São Jorge por um período. E a igreja é belíssima, é uma obra de arte, acho que vale muito entrar, conhecer. Ela é pequenininha, mas retrata bem esta devoção, né? A fé dos cristãos sírios. E ela é muito semelhante à igreja ortodoxa ali da Vergueiro, para quem conhece, aquela catedral, sim. né? Ela tem muito daquela arquitetura. E olha, É lindo, me surpreendeu. Uns falam que é réplica, mas eu digo que não, porque quando eu estive lá na ortodoxa da Vergueiro, a nossa tem a data anterior à da Vergueiro, então não pode ser uma réplica. Olha, Eu falo que Olha só. a Vergueiro é que é réplica da A Vergueiro pôs um fermento da de vocês. Foi. não, e olha que interessante. Fermento assim, né? Porque é grande, não é pequena não. É uma igreja não, mas razoavelmente a perto da Vergueiro é lógica. E é aberto ao público? Então, o lar, ele está aberto ao público, lógico que a Sim, gente tem o no dia a segurança, dia tem- faz, né? Aham, Assim, aham. procura fazer um agendamento até para não interferir no trabalho que está sendo desenvolvido com as crianças, mas Sim. dependendo da circunstância, chegou, a gente recebe e entra, legal. conhece. E a igreja hoje ela tem atividades internas. Por um período nós até recebemos ali a continuidade do padre local para celebrar algumas missas, né? Uhum. Mas os padres também já têm a própria comunidade paroquial, então fica difícil Conciliar, agregar né? mais um compromisso. Sim. Tá. Mas eventualmente a gente faz ali algumas celebrações, né? E utiliza esse espaço junto com as nossas crianças. Lógico, as famílias Sim. optam em participar ou não, porque nem todos confessam a mesma fé, então é aqueles que Sim. queiram, obviamente. Sim. E para as famílias sírias também, eventualmente, quando querem fazer alguma celebração, né, a gente recebe com muita alegria. E olha só que interessante, se você olhar detalhadamente nessa foto, você não vê um prédio atrás. Ah, sim. Olha só, aqui ó, verticalização do Tatuapé, né? Você vê, olha aqui, a foto mais antiga, mais Eu recente. tenho a Você vê? impressão que hoje, se a gente for fotografar, ainda não existem prédios nesta visão. Será? Porque ali atrás Porque tem a aqui é a serra de Apucarana. Apucarana e a Serra atrás. de Bragança, né? Atrás da igreja fica a Apucarana. Então Tá. ali nós temos uma série de casinhas Atrás da baixas. igreja, tá. Tá. Então isso ajuda um pouco a limpar, né? Agora, realmente, já na Serra de Bragança e na Cantagalo, a gente tem muitos prédios. Sabe qual a sensação que eu tenho? Fala, quando eu entrei lá? eu fico encantada, eu adoro, gente, eu tô, vocês viram, vocês nunca me viram assim, tão focada, porque eu acho muito legal. Isso é história, né? Então, quando a gente eu conhece fico- a história da região, a gente vai se apropriando de todo esse desenvolvimento Sim. local, Você né? falou das chácaras, né? A gente conversou do nosso amigo Pedro Abar, Trabalho lindo do e ele Pedro fala Amaro. desse trecho, né? Das chácaras, Fala, depois para a fala. industrialização do Ele bairro. menciona o Larcílio no livro, Sim. né? Menciona. Então, é um historiador que E faz parte da história, né? O Larcílio Sim, faz faz. parte. O Pedro ele faz todo esse caminho, né, de manter realmente registrado para nós esse progresso, né, essa evolução Uhum. que é o bairro e contar essas histórias, e realmente o Larcílio faz parte disso. E ele presenteou o Larcílio com alguns exemplares do livro História do Presenteou. Tatuapé, né? Entre os prédios, né, que eu comentei que nós temos lá dentro, você até mostrou um deles aí, nós hoje classificamos esses prédios como ambientes de aprendizagem. Então,
em um tempo anterior, quando as crianças moravam lá, eram os dormitórios. Tá. Então tinha os dormitórios dos meninos, das meninas, dos pequenos, Mais ou dos menos igual maiores. a Aranália Franco, que tinha os dormitórios feminino, masculino, separadamente. Hoje, como eles não dormem mais, nós ressignificamos junto com eles cada um dos prédios, Tá. né? Então, muitas salas se transformaram em espaços onde as atividades acontecem. Legal. Então, nós temos, vamos dizer assim, um prédio que a gente chama de civilidade e convivência, onde acontecem atividades que têm esse foco. Nós temos a sala de informática, temos a sala de xadrez, temos as salas de jogos e a sala de debates, né, num mesmo prédio. Entendi. Nós vamos ter um prédio que é o Território do Saber, que inclui a biblioteca. Então, os livros do Pedro Abarca estão lá, junto ao nosso acervo, né? Nossa, é muito bem Eu organizado. gostei muito Grande. dos nomes. Aí você participou da entrega, né? Você foi junto à entrega, Foi, né? eu Com o fui seu com o Pedro, Pedro né? eu estive lá. Foi quando eu conheci. Que pra mim é o que eu até ia falar, né? Que nem já viu o Alice no País das Maravilhas? Entra pela portinha, assim, não que é uma portinha, uma entrada imponente. Mas você entra pela portinha, mas é tão grande lá dentro, e um mundo tão maravilhoso que você se depara lá dentro, né? Faz uma boa comparação. Eu falo que parece, fazendo aí também essa brincadeira, o mundo de Nárnia, né? Que você entra na portinha do armário, quando você Você abre, tem um universo, né? universo. E é muito bacana, porque o que eu senti quando entrei lá, né? Aquela excelência no que faz, né? Exato. Sabe quando você entra num Carinho, lugar, dedicação, né? Também. quando você Mas vê, isso impregna, Sim, que fica, né? mas em no cada projeto. o detalhe, por exemplo, na manutenção, Exato. nos profissionais, na uniformização, os parceiros que estão com vocês, né? São Que nem a gente grandiosos, busca né? Senac, Sebrae, né? São parceiros, Sistema S, né? Que são parceiros que têm esse visual de ter excelência, né? Preocupação com o ecológico, preocupação com o desenvolvimento. Eu acho que, Quando você encantou. fala do Sistema S, por exemplo, nós temos lá dentro, né, em um dos prédios, o Colégio SESI, Isso. que na nossa parceria, 50% das vagas são destinadas ao Larsírio. Então, hoje a gente consegue... Sai do Larsírio e já vai para lá. Exato, e o contrário, né? Que Sai legal. de lá e vem para o Larsírio. A gente consegue oferecer para os nossos atendidos, parte deles, uma bolsa de estudo em escola particular, né? Ou seja, muda a vida de uma família, de uma criança. Olha, de nós uma temos na perspectiva. região, Vanessa, escolas da prefeitura muito boas também. Então, a gente nem fala assim que uma é mais ou menos Sim. do que a outra. As escolas da nossa região são muito boas. Mas é algo diferenciado realmente que a gente consegue oferecer ali para algumas famílias, né? A gente faz uma seleção para entender qual das famílias realmente está mais adequada àquele perfil de escola, é uma avaliação psicológica, social e cognitiva, para que realmente essa criança dê conta de chegar até o 9º ano, ensino médio, dentro de uma escola particular. Mas realmente é um benefício para aqueles que levam, né, adiante a educação ali dentro desse complexo. Ótimo. Nós temos o SENAC, que também tem um prédio lá, o SENAI, que faz prioritariamente os cursos na área da gastronomia, como panificação, que é um dos cursos mais solicitados. O SEBRAE, então todos os cursos profissionalizantes que são feitos ali mesmo, o participante já pode formalizar a sua MEI, então ele passa a ter a oportunidade, a entender que não é só formar tecnicamente, você vai aprender uma visão empreendedora para o seu negócio, fazendo ela funcionar corretamente, né? Sim. Eu lembro muito do depoimento de um participante, eu fui fazer um curso junto para ver como era a docência, né, do parceiro, e um dos participantes na saída do curso falou assim para mim: nossa, eu já aprendi algo muito importante e hoje eu sei por que os meus negócios não deram certo até então, desta vez vai dar. Eu falei: mas qual foi o grande aprendizado de hoje? Eu não posso misturar o meu dinheiro pessoal com o dinheiro da minha empresa. É uma bobeira, né? É uma bobeira, parece tão óbvio, né? Mas precisa alguém falar. Falar, ó, dinheiro da casa, dinheiro do negócio. Quando você mistura tudo, vai dar ruim. Então, esta intervenção do SEBRAE, né, para poder orientar e formalizar
o negócio também é muito O importante. Sebrae é importante essa visão do Sebrae, porque é o seguinte, aqui no Brasil, isso a gente conversando com o Sebrae, 90%, né, são empreendedores, né, por necessidade. Né? Ou porque perdeu o emprego, ou porque não arranja um emprego. Não é um empreendedor Vai que se virar, vai né? se virar. Então ele vai tampando os buracos do barco conforme o barco vai andando, né? E aí Ele não depois teve um ele corre planejamento, atrás, não né? teve nada. Depois ele vai E o Sebrae ajuda muito. aprendendo ali Olha, lá. quer abrir um negócio? Vai no Sebrae antes, faz um curso, tem um empreteco deles, né? Que é maravilhoso, abre as A cortinas, gente né? nem tem ideia, né, de quantos serviços eles oferecem. Lá, por exemplo, eles fizeram uma formação de cultura empreendedora já com os pequenininhos. Então, eles têm um projeto que já começa com os pequenos. Para que funcione, eles fazem a formação do educador. Então, o educador Sim, também passa a pode. entender Precisa o estar que é preparado, isso, né? né? Para passar Exato. adiante. Então, são tantos e tantos projetos, né, com os adolescentes. E aí, falando nas parcerias, além do Sistema S, prioritariamente ali no nosso complexo profissionalizante, nós temos outros parceiros importantes. Nós temos a Professos, nós temos o INSPER, nós temos a ACI, nós temos o ESPRO, e a gente vai agregando cada vez, né, outros nomes para que vai fortalecendo esse trabalho social que é feito na inclusão produtiva e geração de renda dos vulneráveis. Muito bom. E ainda, a Elaine já adiantou aqui um pouquinho, e aí eu achei muito interessante aqui. Esse tópico, assistência social beneficente, fortalecimento de vínculos, esporte, cultura, arte e lazer. Queria que você falasse um pouquinho Se a disso, gente fosse porque... resumir, né, porque assim, as pessoas falam, tá, assistência social, contratou, mas exatamente o que o Marcílio faz? Exatamente. E é muita coisa o que se faz lá dentro, porque a educação complementar, né, esse trabalho socioeducacional complementar, ele te dá uma liberdade de criação de atividades. Então, por exemplo, eu estava falando dos prédios, nós temos um prédio lá que é o prédio do bem-estar. O que é o bem-estar? Eu tenho a atividade de autoimagem, eu tenho atividade de meio ambiente, de educação alimentar e grupos terapêuticos. Então, a gente consegue criar, diante da necessidade dessa criança e dessa família, algo que vá de encontro para transformar realmente essas vidas. Então, é vivo, é tudo muito vivo. Né? Então, sim, a gente trabalha com esporte, a gente trabalha com cultura. Eu tenho um prédio que a gente chama de Casa da Cultura. Então, temos atividades de teatro, de capoeira, de dança, de ginástica rítmica, dança, inclusive dança árabe. Eles aprendem a dançar o dubki, que é uma dança linda, típica, e que tem uma história, né? Porque os árabes iam construindo o barro das suas casas, dos telhados, das paredes, e eles faziam isso pisoteando aquela terra, e nesse pisotear eles se abraçavam e iam criando um ritmo naquilo, né, no pisotear. Então, toda a coreografia do dubki são passadas, né, que vão sendo dadas. Isso foi se desenvolvendo até se transformar numa dança. É uma dança belíssima. As meninas e os meninos, a gente coloca bastante brilho, bastante dourado, né? Eles se sentem realmente artistas. Mas tem, são artistas. São artistas, assim, surpreendentes, né? E a faixa etária? Eles entram com quantos aninhos e saem com quantos anos? Então, lá dentro acontecem 2 programas, o que a gente chama de Programa de Apoio Socioeducacional, na sigla, né, PASE, que é de 4 a 14, com todas essas atividades, né, de esporte, cultura, lazer. Tem um prédio só de música. Nós temos coral, violino. Eu vou mostrar aqui para vocês. Percussão, violão, teclado, né? É uma escola de música lá dentro. Gente, é um trabalho incrível. Então, de 4 a 14, e depois o programa de apoio à profissionalização, de 15 a 18. 15 a 18, que daí já vem a parte de profissionalização. Profissionalização. Olha o que ela falou, gente.
Olha que bacana. E aí a gente procurou colocar fotos do antes e o depois, né? Tá. Então, desde quando esses trabalhos começaram a Sim. ser desenvolvidos, e aí do ano de 2023, Bom, podemos falar em gerações, né? são gerações, muitas, né? Gerações. Não, e olha aqui, ó, já aproveitando aqui mais uma. É que eu adoro, gente, história. Assim. Olha aqui os casarões, as vilas, a vila que você É. falou. Aqui E a são gente os quis casarões. justamente fazer uma galeria de fotos, né? Para a gente poder viajar nessa história de 100 Ah, eu tô anos. viajando aqui. É, Desde que eu fui presenteada com esse livro. Ah, uma foto me chamou a atenção, que é essa daqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho dela. Olha aqui, o cuidado aqui. Qual que é? Aqui. Mostra, claro. Peraí, Do peraí. outro lado, do outro lado. Ai, meu Deus, A sua mão esquerda. gente, a tela, peraí, calma, eu tô chegando. Vanessa, você tá com alguns problemas cognitivos. Não, eu tô com algum problema de direita e esquerda. O que eu faço na tela? Bom, mas descreva a foto. É o seguinte, Eu tentei, gente. quando a gente fala que a atividade do lar círio é uma atividade de assistência social, né, Tá. que constitucionalmente é um dos tripés da seguridade social, junto com a previdência e com a saúde. Mas a assistência ela pode se utilizar de ferramentas para que ela aconteça. Então, lá o que a gente usa? A gente usa ferramentas pedagógicas, né, que a gente fala que são estratégias socioeducacionais, e ferramentas da saúde, psicologia, nutrição e um atendimento realmente de orientação à saúde, preventivo. Então, desde sempre a gente entendeu que para se fazer assistência é preciso, né, cuidar deste ser de uma forma integral. O físico, o mental, o emocional, o espiritual Sim. e também o cognitivo mental. Né? Olha, Então, tem até aqui, ó, projeto Família Participativa, projeto Oficina de Autoestima, projeto Ferramentas para a Vida, projeto Atendimento à Saúde e por aí vai. Aqui é, Incrível. eu queria falar de um projeto que a gente até falou um pouquinho antes da gente começar nosso podcast aqui, né? sim. Que é essa questão, né, dos empresários, né, das lideranças, né, que vocês estão fazendo um projeto bem bacana. Como que está funcionando esse projeto? Bom, retomando, e acho que é importante reforçar para você, né, que está nos assistindo e que fica pensando como é que eu posso fazer parte disso. O Lar Círio é uma organização da sociedade civil. Então, nós temos os nossos fundadores, esta diretoria presente, voluntária, participativa, que direciona todos os trabalhos, mas é preciso englobar toda a sociedade para que a gente mesmo possa obter, né, essas vidas transformadas e, eu costumo dizer assim, um lucro permanente para a própria sociedade, que são essas crianças, essas famílias numa nova condição de vida, né? Como é um trabalho da sociedade civil junto, fazendo parte a esse contexto, a gente pensou justamente para uma visão de 2028 engajar este entorno, né? Transformar o Tatuapé num bairro socioeducacional, fazer com que as pessoas se mobilizem e assumam para si a causa da criança, porque a educação, uma criança bem formada, né? Ela é o futuro realmente de uma sociedade melhor. Sim, né? ela transforma o meio, né? O Ela homem transforma. não é o meio que faz o homem, né? O homem que faz o meio, talvez. Isso vai né? se expandindo na forma de onda, né? Então, essa criança que foi ali, de alguma forma, tocada, ela vai mudar sua família, vai mudar essa comunidade, vai mudando todo, vai se ampliando este trabalho. Então, nós quisemos realmente que as pessoas se mobilizassem para isso. Existe um trecho do hino do Lar Círio. Tá vendo aqui, ó. Tem um hino? Tem um hino, eu tava ali. Igual Lar Círio, né? Aqui, Que ó. tem Vou mostrar autoria aqui pra vocês. de uma pessoa da coletividade síria que fala o seguinte: lugar de criança é no lar. Né? Muito legal. Eu lembro em 2018, quando eu entrei, pela primeira vez que eu vi as crianças cantando, acho que foi na primeira semana, eu vi as crianças cantando, mas eu não me contive, né? Lágrimas rolaram de emoção com esta frase, porque ela me impactou demais. Lugar de criança é no lar. Que lar é esse? Né? É o lar da família,
e ao lar expandido, que é a nossa instituição. Sim. Por quê? Porque o lugar da criança não é na rua, não é pedindo esmola nos mercados e nas farmácias, não é no farol, não é trabalhando, não é fora das escolas, né? Lugar de criança não é no barraco sozinha, não é nas mãos de traficantes. Lugar de criança é no lar. E se nós, enquanto sociedade, nos mobilizarmos para fazer este movimento, todos vão ter uma vida melhor. Todos. O lucro é para todos nós. Lucro social, né? Então, nós colocamos isso como uma visão para 2028, engajar essas pessoas e começamos a fazer propostas de palestras lá dentro, de interesses para as empresas, né? E convidar esses empresários do entorno para participar. E aí, com a ajuda do SEBRAE, com uma reflexão do nosso comitê de comunicação, nós entendemos que era preciso não só trazer os empresários, mas outras lideranças, e também que a gente pudesse trabalhar de uma forma que essas lideranças fossem dentro de uma metodologia, e aí o SEBRAE foi bem importante, Sim. porque ele trouxe uma metodologia para mediar esses encontros. Não é bagunçado isso aí, não, viu? Não é bagunçado. Né? Não é lá, não, tem toda uma rotina. Não, ó, a gente começa com boas ideias, né? Depois a gente leva para reflexão. Lógico que existem erros e acertos no percurso, faz parte do ser humano isso, mas isso é faz muito... parte de melhorar o processo. Exatamente. A gente não aprende nada acertando, geralmente errando. E aí isso foi crescendo, é uma iniciativa do Larcírio que começou em 2022, de uma forma muito modesta, 23 ganhou um corpo, 24 começou a bombar, né? Nós já estamos indo para o 7º encontro desta liderança este ano, com proposições muito interessantes, a partir dessa metodologia que o SEBRAE tem mediado junto a este grupo, né? Já foi, inclusive, matéria de vocês aqui de Desenvolve Leste, né? A gente está publicando bem bacana sobre estes encontros. Não é hoje um encontro do Larcírio, a gente tem falado muito isso, é um encontro daqueles que fazem parte. Tanto que a iniciativa foi nossa, a metodologia é do SEBRAE, mas ele é nosso, é da sociedade também que quer fazer parte. É de todos, não é um, ou dois, ou três, não é nossa, eu só vou lá porque eu quero aparecer na foto, não. É uma integração de todos em um propósito maior. E a importância do que essa união vai refletir na vida, na comunidade, no próprio comércio. Como resultado. Você sabe uma das coisas muito interessantes da metodologia que o SEBRAE apresentou e que eu acredito que está realmente fazendo uma diferença, que ele diz assim, esse grupo, primeiro elegeu tópicos né, que eram importantes para o bairro, destes tópicos, que eram 20 inicialmente, a gente tem muita coisa para fazer, foi eleito 2 tópicos prioritários, segurança, e o tópico 2, assistência social, e eu fiquei bem feliz porque então a gente viu que o trabalho que a gente desenvolve é um dos prioritários, um dos primeiros a serem articulados pela própria sociedade. Mas se integram também, né? Se integram também. Todos se integram no final, todos se integram no final, né? E aí, a partir disso, eles reúnem pequenos grupos ali na dinâmica, né, no dia do encontro, que fazem proposições. Então, este problema, ok, mas a gente não quer só problema, a gente quer solução. Esta solução que eu vou opinar e trazer para o meu pequeno grupo, para depois ser compartilhada no grande grupo, eu tenho que ser capaz de executar. Aí que está a grande diferença. Não é uma solução assim, né? Mirabolante. Olha, eu conheço o Roger, eu acho que o Roger, que conhece a Vanessa, eles podem fazer... então traz o Roger e a Vanessa no próximo encontro para eles falarem e se comprometerem que vão fazer. Sim. Você não pode falar pelo outro. Gostei muito, achei muito legal. Muito legal, isso é o que está trazendo e fazendo diferença. Acho que essa cereja do bolo. A metodologia funciona. É muito fácil você falar. Eu falo pelo seguinte, eu sou presidente de uma Câmara de Dirigentes Lojistas, né? Sim. E aí tem tudo que é tipo de ideia, né? Mas daí sobra para quê? Meia dúzia, executar, né? Porque é fácil, né? Ideia é fácil. Para 2, para 1. A gente no final lista, olha, as soluções hoje foram essa aqui, o grupo tal, por meio do fulano,
vai Sim. ficar E responsável. vai executar. E aí no próximo encontro a gente fala, e aí, como é que foi? A O que ideia- você fez? Então, Sim. mesmo Olha que que legal. sejam coisas simples, por exemplo, precisamos fazer a denúncia no portal 156 e mandar um ofício para o governo local. Pronto, é uma coisa simples. Mas tudo começa pelo simples, Mas- às vezes, mas, para poder... Se for feito, é um Sim, passo. é um né? passo. Mas aí eu ia fazer a pergunta, já pergunto agora. Isso aí que você falou agora é tão importante porque, assim, é por conta da realidade que a gente vê hoje nas ruas, dessa questão social, de vulnerabilidade, de tantas pessoas nas ruas. Não são somente as crianças, mas famílias que levam as crianças. Com Aqui certeza. nos faróis, a gente vê muita criança, muitos pais. Tem a questão agora das drogas, Sim. mais como K9 e o que elas causam. Enfim, esse encontro já visa esse problema atual Visa, mas veja só. dentro do A território? gente, sim, visa, e a gente viu assim, que a gente precisa ter pernas, né, e braços, e saber até onde ir que nos caiba. Sim. Importante. Então, para que a gente dê passos e traga soluções que sejam assertivas, porque senão a gente vai começar, não, mas eu posso ir lá e conversar com os moradores de rua. Ok, ótima iniciativa, mas é assim Não que é assim. funciona. Então, o que a gente fez? Nesta última reunião, nós trouxemos o supervisor da Secretaria de Assistência Social, que é o Mauro. Ele, inclusive, nos Saiu no Desenvolve, supervisiona, né, Nós ali, publicamos. junto aos trabalhos envolvidos no Larcírio, é sob a supervisão dele, para que ele falasse tecnicamente sobre o contexto, os dados e o tipo de abordagem Sim. e o que se Isso. espera realmente que um grupo como esse possa colaborar, né? E aí os dados que ele trouxe, as informações que ele trouxe foram tão importantes porque a gente quer ajudar e muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos, né? Não, como sociedade, eu tô falando, de boa intenção. Precisa de metodologia também, até para ajudar. E conhecimento técnico, Conhecimento. né? Então ele fala assim, olha, nós não orientamos fazer abordagem na rua, porque nós temos pessoas técnicas para fazer isso. O cidadão que quer ajudar e faz, a gente não está dizendo que ele não ajuda, mas ele corre um risco, porque existe uma Eu já ouvi relação, isso, muitas vezes, de uma assistente com a social. dependência química, você não sabe em que condições a pessoa que está sendo abordada está naquele momento, se ele está armado ou se ele não está armado, né? Então a gente não orienta, a gente pede que deixe com as pessoas técnicas. Outra coisa, a famosa esmola, né? Com o coração aquecido e querendo fazer o bem, muitas vezes a gente perpetua a permanência destas pessoas na rua. Porque a rua traz o quê? Além de todas as complexidades, traz algo muito bom que é a liberdade. Né? Sim. Então, quando a assistência social faz realmente uma abordagem técnica, querendo levá-lo a uma instituição para acolher, para dar um banho, para dar uma comida, para ele ter onde dormir, principalmente agora nessa fase de frio, né? Uma roupa nova, um corte de cabelo, uma profissionalização junto às instituições parceiras que profissionalizam. Enfim, dar os primeiros passos para que essa pessoa retome uma vida digna, só que ali ele vai ter regras. E muitas delas não querem. E eles não querem. Muitos não vão para o albergue Não exatamente por causa não das vão regras, né? por E é causa uma das realidade. regras. Eu tô falando assim pelo que eu escuto, não sei se é uma estatística, mas Não, mas a própria prefeitura responde dessa maneira. A mesma coisa quando nós fizemos a entrevista com o subprefeito, que ele falou das abordagens que a secretaria faz com os dependentes químicos, que até mesmo ele fala, não aborde, não né? fale, porque você não sabe a reação deles, enfim. Eles não querem. Propor a recuperação, Eles imagina, não é um querem. caminho dificílimo, né? Então, enquanto essa pessoa está recebendo dinheiro, está recebendo comida, está recebendo agasalho, e a gente fala, tá, mas e o fazer o bem, como é que fica, né? Todas as orientações que as igrejas nos dão da caridade, a gente entra neste conflito.
Verdade. Mas nem sempre fazer o bem, né? A gente tem que ter esse discernimento, se assim, eu estou fazendo porque eu quero lavar a alma e me sentir bem com a minha missão. O que você está sentindo? Estou aliviada porque eu ajudei, fiz o bem ao outro, né? E cumprir com a minha obrigação, enfim, espiritual. Uhum. Ou uma ajuda efetiva, porque a ajuda efetiva é que essa pessoa saia da rua. Sim. E se a gente, com o nosso bem, está perpetuando aquilo, né, os técnicos na abordagem não conseguem fazer nada, porque as pessoas só podem ir para estas instituições de livre e espontânea vontade. Eu acho que é uma questão de conscientização de todos, É uma né? questão de conscientização. Porque a partir do momento que você vira a chave e começa a entender isso que você está falando, isso muda. O seu sentir, você fala, eu não estou fazendo bem, Estou talvez. ajudando de verdade. Isso não é de verdade, não é ajuda verdadeira. É mais para mim, para ficar em paz com a minha consciência. Isso. Não, Porque às vezes realmente até, tá no outro, até a né? falta, né, de não entender esse mecanismo, eu estou ajudando, e às vezes pela falta do conhecimento. E quando você vira essa chave, você fala, pô, ajuda verdadeira é diferente. É outra forma, né? Mas é um trabalho de formiguinha que a É um gente trabalho vai... de formiguinha, e esse grupo de liderança se surpreendeu com a nova informação. Falei, a gente precisa multiplicar essa informação, a gente precisa avisar. Quem que está nesse grupo hoje? Tem entidades? Como que está? Tem, é um grupo bastante vasto, então, para citar algumas, a gente tem o Rotary, a gente tem a Associação Comercial, o Complexo... Todas do Tatuapé. Todas do Tatuapé, Associação Comercial Distrital Tatuapé. Isso, o Complexo de Shoppings, né, Tatuapé Boulevard, exato. Nós temos a Porte Engenharia, a Diálogo Engenharia. Legal. Então, nós estamos agregando aí uma turma bem fortalecida. Nesse contexto aí, essas primeiras reuniões, esses primeiros encontros, você já nota que há uma mudança que é passada desses encontros para esses representantes, para os funcionários, para a empresa? Como é que é isso na prática de... como que eu posso dizer, mobilizar? De mobilizar e de ver a diferença no dia a dia de estar fazendo acontecer. Vocês já têm esse feedback? São 7 encontros, são né? 7 encontros, eu penso que ainda são passos muito iniciais, né? E quando os 5 primeiros encontros foram relacionados à questão, primeiro definir quais seriam esses itens, a esse grupo se conhecer. Acho que é uma jornada grande para e nós relacionamos ao primeiro item, que era segurança, e segurança nós entendemos que realmente as ações que nós poderíamos ter era junto aos órgãos públicos, né? Então, o que nós fizemos foi mais no movimento de protocolar, solicitar apoio e se mobilizar para acompanhar. Tem algum representante do Conseg? Desculpa. Temos Conseg, aí a gente sempre faz alguns convites, né? Então, por exemplo, esteve lá o comandante do batalhão regional, né? Esteve quando foi para falar de segurança, agora o Mauro, quando foi para falar de assistência social. É um movimento ainda muito inicial, né? Quando a gente fala de assistência social, a gente teve um encontro, por enquanto. Então, a gente deve ter aí pelo menos mais 4 ou 5 com esse tema. Mas é um start. Um embrião muito promissor. O importante é se mobilizar, né? E fazer os primeiros movimentos e perceber que há realmente um interesse público social, né, de fazer mudanças. Então, de parabéns todos os envolvidos. Todos. Você vê, nós estamos em 2024, né? Já nessa linha do tempo aqui que eu tô vendo, começou lá em 1908. Como você avalia essa linha do tempo do Lar Sírio dentro desse contexto todo que você abordou aqui pra gente, revelou aqui, que é encantador, assim. Lá em 1908, com a Sociedade Mocidade com Si, que são esses jovens que chegaram, que eram jovens, né? Eu acho que algo muito importante nessa linha do tempo é essa disponibilidade desta coletividade síria em manter os seus ideais de benemerência vivos. Ou como eles conduzem, né, de uma forma com mão forte, com visão, com a transposição deste legado ao longo do tempo, sempre muito presentes. Eles estão, por exemplo, em 2024, eles estão lá todas as quartas-feiras, voluntariamente, eles deixam os seus negócios, eles deixam as suas atividades profissionais para estar conosco, saber o que nós estamos fazendo, como estamos fazendo, participar, sugerir, direcionar, né?
orientar todas as ações e fazer realmente com que esse movimento de passar para os filhos, né, conduza para pelo menos mais 100, mais 100, mais 100. Aí. Eu tava vendo aqui, eles já chegaram antes do Corinthians aqui, ó. 1908, o Corinthians foi em 1910, aí, ó. Já tem mais... Existe uma história que eu não conheço muito bem, eu nem sei, assim, profundamente qual é a veracidade dela. Talvez o seu Mas é uma boa história. É uma boa história. Então, Talvez o seu Pedro possa nos dizer, né, que o Parque São Jorge era a área do Lar Sírio, tá. dos fundadores, e que a nossa área aqui era a área daquelas pessoas que hoje, né, que fundaram o Parque São Jorge, e por alguma conversa entre eles, eles resolveram trocar. E os sírios falaram, ok, nós trocamos, né, na negociação que fizeram, desde que vocês mantenham o nome São Jorge no espaço. Pode ser mesmo. São Jorge, porque São Jorge é padroeiro. A gente vai chamar o Pedro Amarca aqui para ele destrinchar essa história. Mas olha, que a gente ouve, né? Eu não sei dizer assim, realmente com profundidade, e se é uma história verídica, mas eu já ouvi algo nesse sentido. Mas tem sentido. Tem um sentido, né? Aqui, ó, Pavilhão São Jorge, aqui, doado ao orfanato sírio pelo senhor... Agora sou isso, hein? Agora... Gente, eu não consigo. A situação que você foi convidada. Pelo Escala Jorge. Escala Jorge. Isso, daqui a gente tá falando 2000. Ano 2000, é isso aqui? Eles continuam fazendo doações, né? E acho que sobre doações é algo muito importante que a gente possa esclarecer. Sim. Existem muitas formas da sociedade contribuir, porque, lógico, a gente tem estrutura física pelo tamanho que é de acolher mais crianças, mas cada criança que é colocada ali dentro, a gente assume uma responsabilidade econômica com essa criança de longo prazo. Sim. A assistência social deveria ser para 2 anos, 3, né, dependendo da vulnerabilidade, 4. Mas a gente percebe que a realidade do brasileiro se estende para muito mais. Sim. Então, hoje, muitas vezes, a gente atende ali por 9, 10 anos esta criança. Então, a doação, ela tem que ser perene. Eu não posso ter uma pessoa que se comprometa hoje com um mês, e aí no mês seguinte não. Porque essa criança, uma vez que ela é incluída, ela fica ali um longo tempo. É lógico que o que a gente faz é que toda essa cesta de captação desses recursos componham a perenidade. Então, além dos aluguéis, das doações, né, dessa nossa coletividade síria tão disponível, algumas pessoas jurídicas que hoje também já são parceiras. Legal. A gente também tem a contribuição de voluntários, porque a hora profissional, seja na operação, seja técnica, ela é muito importante, porque evita que a gente tenha o gasto, tenha o ônus. Então, toda doação voluntária. E para o que for, né? A gente busca, assim, desde o servir comida para a criança, como um atendimento psicológico, como um atendimento de fono, como um atendimento odontológico. Hoje tem alguma dessas doações que é talvez o maior gargalo de vocês, ou não? Olha, o gargalo é assim, poderíamos colocar mais crianças ali. Então, para as que estão, as doações de serviços técnicos, por exemplo, são importantes, né? E a doação voluntária também. Mas nós poderíamos atender mais crianças. Para atender mais crianças, o gargalo é financeiro. Então, o que a gente precisa é de doações financeiras recorrentes. Tá? Também, né, desta sociedade civil que tem interesse em melhorar a própria vida, a sociedade, fazer um mundo transformado. Elas ficam... E aí existe um contrato? Como que funciona? Tem um período? Não, assim, qual que seria o ideal? Sim, assim, pra gente, até para quem estiver ouvindo, né? Sim. Fala, vamos bacana, tem um valor mínimo, não? Ou é a periodicidade que é o mais importante? Nós temos diversas formas, porque a gente também precisa atender a realidade do doador, né? Então, você fala, tem um valor mínimo? Não tem. O que a gente sugere, se a pessoa puder doar R$30 por mês, eu falo que é R$1 por dia, né? É uma contribuição que já
ajuda a compor esta cesta de captação. Aqueles que podem doar mais, nós temos um programa de doador diferente, a gente chama de campanha Afeto. Afeto é uma sigla também que fala de apadrinhamento financeiro. Legal. Aí então a gente pede R$ 500 e neste caso a gente faz um termo de compromisso de 1 ano, pelo menos. Tá? As outras doações, não. Lógico que se a pessoa puder ser para sempre nosso doador, melhor, né? Mas na Afeto a gente faz pelo menos 12 meses, porque na Afeto a gente, nessa campanha Afeto, a gente realmente insere uma nova criança no programa. Entendi. Então a gente precisa aí ter uma Um regularidade, respaldo, né? um respaldo para essa continuidade do trabalho. Senão Agora, fica na mão, né? Não, e até mesmo que isso não. Que Senão a conta não fecha. o doador depois, tem que né? entender que não é oba-oba. não é uma brincadeira. Isso aí tem que né? estar mexendo com vida de crianças. Mas aí eu pego R$ 30 seu, 30 do outro, e no montante a gente consegue realmente compor. E Né? quem quer fazer essa doação, como que faz? Vai lá no Larcírio. E pode fazer diretamente no Larcírio, Existe né? uma Conversando conta. conosco ali, mas a gente tem no site as formas de doar. Você pode entrar, se cadastrar com segurança, né? Pode fazer Pix, pode deixar por cartão de crédito, fazer de forma recorrente. Existe uma forma muito interessante que hoje a população também não conhece de doar e que a gente não sente, né? No bolso eu falo, a sua doação vale uma nota, que é a nota fiscal paulista. Você redireciona o teu benefício, que são centavinhos que a gente recebe, né, da prefeitura, por dar o CPF na nota, você redireciona no próprio aplicativo para o Larcírio. Legal. Então, você vai lá em doações com cupom fiscal, CPF, né, no cupom fiscal, e ali você coloca a instituição beneficiária, Larcírio. Então, os seus centavos vêm para a instituição, só que não vem centavos. Olha, Se você fosse receber, você receberia centavos. para Quando você vem para a instituição, vem o FESPES. A gente recebe em outra moeda. Olha Tá. que Então, interessante. esses seus centavos se multiplicam. O PESPES é $1? Hã? É $1? São R$ 35 hoje. Ah, Uma FESP. legal. Uma mais que o dólar, mais que o euro. Tá bem cotado. Está bem cotado. Quase o Bitcoin aí. Então, realmente, por exemplo, eu fiz a minha experiência, né? Ao longo de 1 ano, eu juntei R$ 18 se eu fosse receber na minha conta. Quando eu transferi isso para o Larcírio, eu não sei exatamente o quanto, porque a gente não consegue fazer esse parâmetro, mas eu acredito que pelo menos R$ 500 foi para o Larcírio. Hoje eu aprendi muito. Não, Já aprendi várias coisas, mais uma. né? É um muito universo. bacana. Então, E olha é só, uma forma de doar, vamos dizer assim, que a pessoa nem sempre, ela não sente que E está aí você dando recebe do próprio prefeitura da própria, municipal, da exatamente. municipalidade. A gente recebe direto eles fazem a captação por ICMS, né? Então já vem CBS é direto. estadual, não é? É estadual. É estadual. que vem. Tá, Nota fiscal paulista é estadual. legal. e agora em 2023, a presidência está sendo feita Gerida com pelo Sérgio Stefano. Stefano, que tem todo Sérgio Stefano Chofi, falei certo? Chofi. Chofi, falei tudo errado, não adianta, filho. E ele fica até quando? É 1 ano? São 2 anos de 2 presidência. anos. Aí ele continua na presidência. Sim. Eu vou mostrar aqui para vocês essa foto aqui. Olha que legal. É uma vista aérea. É uma vista aérea, só para vocês entenderem o complexo que a Elaine, falei certo, Falou. Elaine, ia falar Eliane, mencionou aqui o presidente, do complexo dos casarões aqui, Sim. das casas, onde as atividades são desenvolvidas. Olha que coisa E é maior. bacana. E onde está a quadra tem mais ali. Verdade. Não, Tudo assim, isso aqui é deles também. então, só para vocês entenderem, assim, terem uma... E aí, nós temos aqui essa foto que eu achei incrível, que eu acho que resume muito bem, e aí Que depois... é o Larcírio, O né? que- No dia a dia. Gente, Ó, uma foto não fala mais que 1000 Olha. palavras. Está aí, ó. eu achei incrível, assim, essa foto, a finalização desse livro. Aí parte de Pro algumas das infância, crianças assim. que estavam no momento desta foto, lógico que
Se a gente falar em 1.000 vagas preenchidas, né, daria muito mais. E os trabalhadores, hoje nós Ah, eu temos, vou mostrar aqui. nós Olha, temos 100 trabalhadores, Vou mostrar pra mais os vocês. estagiários e mais os voluntários, mais os As especialistas, 100 são só os CLT. CLTs, né? Então, nós Mais temos todo- hoje lá trabalhando com todas as modalidades, pelo menos 150 pessoas diariamente. Vou mostrar aqui para vocês, porque é um encanto, é um trabalho Se a gente belíssimo. pensar entre crianças, funcionários e familiares e visitantes e fornecedores que Chegando. passam ali, eu acredito que diariamente pelo menos 3.000 pessoas, né, Olha circulam dentro Fora os desse eventos, lugar. né? Teve Ah, a festa junina. Fora a os festa junina. eventos. Sim, Roger, próximo você não tem encontro de carros antigos. Nós fizemos a primeira feira de carros clássicos esse ano. Que legal. Foi um evento voltado, também aberto para a sociedade, Que e os achei. nossos jovens que foram os responsáveis de apresentar os carros, como numa feira do Sim. automóvel. Olha só a equipe. Aqui, opa, peraí, abre e fecha. Eles Aí. os jovens passaram por uma formação técnica do Tá. pessoal da Federação de Carros Clássicos, né, e um diretor de uma Preparou grande, eles. Nós fábrica de carros publicamos. do Brasil. É, tá vendo? E Isso? aí os jovens foram preparados e fizeram, né, a apresentação dos carros clássicos. Foi Muito legal. muito bacana. Agora, a festa junina e a festa de Natal são os dois eventos tradicionais. Sacolinha de Natal tem, não, é doação, não é? Nós fazemos algumas campanhas ali, né? Já pra tá chegando o fazer- Natal, gente. Não Agora, quero ser, mas já tá chegando. Tá chegando, tá chegando. A festa junina que aconteceu agora dia 16, nós tivemos um público de 6.500 pessoas presentes, né? Entre os atendidos, familiares e as pessoas do bairro. Então, foi muito bonita, foi muito fraterna. E agora a gente já começa a se preparar para o Natal. A gente abre uma das casas no Natal para visitação, que é a casa... Hoje ela é chamada de Casa Brincante, mas em especial em novembro ela se transforma na casa do Papai Noel. Olha só. Agora. Muito bom. E olha, fica digna de shopping, viu? Legal. Não, nós temos que ir lá. O shopping metrô ajuda na decoração Mas dessa casa? não ainda. Ainda? Então, Opa, fica a dica aí, ó, já pro fica pessoal do Não marketing ainda, aí do... porque a gente tem conversado com eles, eles estão se disponibilizando muito em parcerizar, em apoiar. Também porque eles fazer têm os uns- parceiros já, Sim, né? Podem sim. ajudar Não, bastante, seria legal. Roger, Oi. eu adoro eu adoro o que eu faço, adoro contar histórias, né? Porque somos contadores de histórias. E ainda mais quando você conta algo que as pessoas, às vezes, que moram no bairro sequer imaginam que existe ou que acontece. E muitas vezes isso acontece, Vanessa, na verbalização da pessoa que vai lá pela primeira vez e fala assim, nossa, mas eu moro aqui no Tatuapé há 40 anos, eu não conhecia, não sabia, né? Sim. E aí começa a fazer parte, então para nós é uma alegria. Por isso que a gente volta aqui a convidar você, vá conhecer o Larcírio. A gente está na Rua Serra de Bragança, 1086. Se quiser entrar no site larcirio.org.br, entra antes para nos conhecer virtualmente, mas não deixe de ir, né? Não Porque- deixa porque o sentimento é outro. Nossa, Você vai vamos. adorar de ver o site, o livro, mas lá É. a energia é outra também. Nós vamos registrar, vamos fazer umas Sim. imagens. E a gente já está caminhando aqui para o nosso grande final. Como se diz. Mas você tá muito italiana hoje. Você estava falando dos nomes deles aí, querendo fazer sotaque italiano. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu falei, nossa senhora, que. Quem não percebeu, dá uma voltadinha aí, você vai ver ela querendo falar meio italiano, o nome Né, dos filhos. gente, tudo bem, vai. Então, tá perdoada, tá Me perdoada. perdoa. Mas antes de começar o podcast, eu falei para ela: escuta, então, eu não sei falar, eu não sei pronunciar. A gente esses desenhou um nomes. pouquinho antes. Eu tentei, mas não deu certo. Mas eu sou Mas honesta. É uma língua muito difícil, muito diferente da nossa, né? Tô Nós perdoada. tá perdoada. Nós tínhamos uma funcionária síria que também veio em situação de refúgio, Arawa, e ela ficou me ensinando a falar, é a única coisa que eu sei falar, em 6 anos de lá, ela ficou 1 ano me ensinando Ahla Sahla, que quer dizer bem-vindo. Né? Então, sempre que eu abro um evento lá, a gente pega o microfone
e faz de conta que sabe muito e fala Arla ou Sarla, né? As pessoas, nossa, ela fala árabe. Mas eu acho que, ó, Mas eu levei um ano para aprender. mas eu acho que eles ensinaram a todos nós a falar uma palavra que essa não tem falha. Amor. Ah, Amor. Isso ensina a todos nós É, com exceção, você ali à frente, né? Eu vejo que ela fala, os olhos dela brilham, né? Pelo que faz. E isso não É tem verdade. nada no mundo que pague, né? A gente trabalhar com algo que brilhe aos nossos olhos, né? sim. É Então tá de verdade. A parabéns. gente tem assim a causa pessoal, né, muito vinculada ao propósito da instituição. A gente conseguiu esse ano, isso já estava muito presente ali no Lar Sírio ao longo desses 100 anos, né? Acho que parte justamente deste princípio que é o amor. Que eu acho que sem ele não se faz assistência social da forma como deve ser. Hoje, lógico que é todo um trabalho de gestão para que esse amor possa se multiplicar, né? Sim. Porque senão vira só caridade. E a Perfeito. ideia não é esta, a ideia é realmente fazer assistência de uma forma técnica e muito humanizada, muito amorosa. Mas ao longo desses 100 anos, esteve muito presente a ação em si, do que era o propósito da instituição, o que fez com que esses fundadores criassem, né, este ambiente e os seus descendentes levassem o legado adiante, mas este ano em especial, com o nosso comitê de comunicação, nós conseguimos verbalizar o propósito da instituição, que é transformar uma vida para transformar a sociedade inteira. Então, é você pensar em cada um, né? Então, cada vidinha transformada, nisso você consegue desenvolver localmente, Sim. desenvolver Você transforma a sociedade. globalmente, transforma toda a sociedade. Então, Perfeito. Muito bom. é isso. Senhor Roger Fieldmark, o Pode senhor falar. gostaria de fazer mais alguma pergunta? Eu tenho 1 milhão de perguntas, mas eu acho que, o que eu aprendi hoje, já eu acho que eu preciso ainda Sensacional. deitar, dormir, absorver o conhecimento, né? Muito. Mas seria muito legal, numa outra oportunidade também, né? A gente abrir outros assuntos, né? Porque eu acho que hoje a gente deu, assim, um Panorama, panorama, né? Mas a entidade, né? O Lar Sírio é né? um Hoje a gente universo fez um enorme. sobrevoo de drone, Sobrevoo, né? E você falou das prioridades, né? São as 20 lá que o Narciso está fazendo junto com os empresários. Só que vai a primeira, a segunda, a terceira, daí a gente vai destrinchando aí cada situação. Eu só posso agradecer a sua presença Imagina, aqui. eu que agradeço a oportunidade, né? O Sim. convite, o interesse, a parceria, o estarmos juntos. E a gente se dispõe sempre que vocês quiserem a voltar. Nós podemos trazer outras pessoas da instituição, Sim, legal. podemos trazer também esses diretores, né? Sim. Como representantes, eu digo assim que oficiais de todo o trabalho de 100 anos, né? São representantes oficiais legais e Não, as nossas portas estão abertas. para a e gente nós poder ir adoraríamos. compartilhando novos Sim. temas, né? Tem muito a aprender. É um aprendizado diário. E pode contar com os nossos outros, né, veículos, o Desenvolve Leste, o portal desenvolveleste.com.br. Aliás, quem quiser saber Tem o uma que está série. acontecendo no Larcírio, além do Larcírio, né, .org.br, tem também o desenvolveleste.com.br, que nós estamos comprometidos, viu, Vanessa? Não Sim, vai falhar aí. senhor. Não, Por e a favor. assessoria deles não falha. Da Fala assessoria direto comigo, olha, tá mandando material aí. Falei, A gente está sempre divulgando, Pode mandar que a né, gente vai o que está divulgar. acontecendo Esses lá muito dentro. legal. meios de comunicação locais são importantíssimos, né? Para desenvolver a região, Sim. para apoiar as boas ações e contar para todo mundo, né? O que está acontecendo de bom aqui no Que é bom nosso, ter que ser falado, no né? nosso espaço. Isso mesmo. Sensacional, Elaine. Muito obrigada pela sua presença. Agradeço a todos da comunicação que possibilitaram essa vinda, que possibilitaram esse bate-papo mais do que sensacional. A nossa eterna gratidão. Roger, Grato. Quer deixar alguma mensagem de fique à finalização? vontade. Fique à vontade. Eu acho que bom. Então eu convido você que faz parte aqui desse entorno do Tatuapé, que venha conhecer o Lar Sírio presencialmente, visite o nosso site. E o fazer parte é agir, né? É ajudar a transformar. Então, com a sua doação, seja voluntária, de recursos materiais, precisamos sempre de alimentos para compor cestas básicas, roupas, brinquedos, mas também a sua contribuição financeira, do valor que cabe no seu bolso, por meio do Nota Fiscal Paulista, enfim.
O convite é esse, fazer juntos para transformar cada vidinha ali e a gente realmente conseguir fazer dessa sociedade um lugar melhor para se viver. Muito bem, Muito olha, bem. Roger, eu só tenho que agradecer a todos que estiveram aí do outro lado com a gente. Compartilhe esse podcast, deixe o seu like, se inscreva no canal. E eu tô muito feliz porque a cada podcast uma nova história surpreendente e que pode ajudar muita gente. Até a próxima, galera. Foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.